Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Los Angeles, em pleno verão. O sol castigava as fachadas modernas do centro da cidade, e os terraços fervilhavam de clientes animados que buscavam refúgio do calor sufocante à sombra de guarda-sóis. Nesse cenário elegante, erguia-se o The Golden Fork, um restaurante renomado por sua culinária refinada e clientela exigente. Lá dentro, o ar estava impregnado com os aromas de café moído na hora, croissants quentes e pratos gourmet. Os garçons se moviam com rapidez e precisão. Entre eles, Jason Miller. Jason, um jovem garçom na casa dos 20 anos, ostentava um uniforme impecável, mas demonstrava sua impaciência com gestos nervosos. Era ambicioso, autoconfiante, mas às vezes autoconfiante demais, beirando a arrogância. Naquela manhã, uma mesa em particular chamou sua atenção. Um homem, sentado sozinho, com um ar simples porém elegante, estudava o cardápio com calma. Ao passar pela mesa, Jason pensou imediatamente. Ei, ele me parece familiar. Esse rosto, é o Keanu Reeves. Sem pensar, deixou escapar um comentário em voz baixa, achando que não havia risco. Sério, esse cara nunca muda o estilo. Sempre a mesma camiseta cinza. Jason deu uma risadinha discreta, orgulhoso de seu comentário perspicaz. O que ele não sabia era que o homem que acabará de julgar não era apenas o ator que ele pensava reconhecer. Sob aquele rosto despretensioso, escondia-se algo mais. John Rivers, o dono do restaurante. Conhecido por sua descrição e pelo hábito de passar despercebido quando queria observar seu estabelecimento. John ergueu os olhos do cardápio e encontrou o olhar de Jason. Não disse nada imediatamente. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade para o garçom, que de repente sentiu um arrepio de desconforto. Pensou que havia passado despercebido pelo homem, mas este ouvirá cada palavra. O coração de Jason estava acelerado. Ele não fazia ideia de que aquele comentário, que considerava insignificante, se tornaria o ponto de partida de uma série de eventos que mudariam sua carreira, sua percepção dos outros e sua própria vida. Naquela manhã, naquele elegante restaurante de Los Angeles, um simples sussurro transformaria a vida de um jovem garçom e revelaria que um encontro inesperado às vezes poderia conter uma lição mais valiosa do que se poderia imaginar. Após o murmúrio imprudente, Jason Miller tentou se concentrar no atendimento, mas sua mente estava a mil. Cada passo que dava entre as mesas parecia mais pesado, como se estivesse caminhando sobre brasas invisíveis. Ele sabia que havia falado rápido demais, alto demais, mas repetia para si mesmo que certamente era apenas um cliente excêntrico. Ele se aproximou da mesa do homem de camiseta cinza para anotar o pedido. Com o coração acelerado, tentou esboçar um sorriso confiante. Olá, senhor. O senhor já escolheu? Perguntou Jason com a voz um pouco acelerada demais. O homem ergueu os olhos calmamente e com uma gentileza que contrastava com o tom zombeteiro de Jason momentos antes, disse: Com licença, você estava falando de mim mais cedo? Jason sentiu como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Sua garganta se fechou. Não, eu só queria. Ele gaguejou, incapaz de formular uma desculpa coerente. O homem deu um leve sorriso, mas seu olhar era penetrante. Ele continuou. Meu nome é John Rivers. Eu sou o dono deste restaurante. Jason recuou instintivamente, chocado. Ele havia insultado o homem que pensava ser apenas um ator famoso, sem imaginar que ele fosse o chefe do lugar onde ele trabalhava. O rosto de Jason passou de vermelho para uma palidez quase branca, e ele sentiu suas mãos tremerem. Dê desculpe. Eu não sabia. Murmurou ele, quase implorando. John assentiu com calma, como se quisesse demonstrar que já tinha ouvido todas as desculpas possíveis. Entendo. Mas saiba que cada palavra tem peso. Aqui suas palavras têm consequências. Jason sentiu o pânico se transformar em um medo paralisante. Ele sempre pensara que seu trabalho era simples, atender os clientes, sorrir, ser rápido. Mas, de repente, entendeu que a vida não funcionava assim. John, percebendo o sofrimento genuíno do jovem, acrescentou: Não vou demiti-lo, imediatamente. Mas você trabalhará sob minha supervisão direta. E cada erro, cada deslize será anotado. Jason assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. Ele compreendeu que acabará de cruzar uma linha que jamais deveria ter cruzado, mas que esse erro seria o início de uma lição muito maior do que ele poderia ter imaginado. Esse primeiro deslize, aparentemente trivial, marcaria o início de uma jornada que transformaria Jason muito além de sua carreira como garçom. O fim do seu turno se aproximava, mas Jason não conseguia se concentrar.
Cada cliente que atendia parecia turvo, como se estivesse flutuando em uma névoa de vergonha e medo. A imagem de John Rivers, sentado calmamente à sua mesa, olhando para ele com uma mistura de gentileza e gravidade, não parava de se repetir em sua mente. Depois que o salão esvaziou um pouco, John se levantou e fez um gesto para que Jason o seguisse. O jovem garçom sentiu o coração acelerar. Seria uma bronca? Uma humilhação pública? Ou pior, uma demissão imediata? Eles entraram em uma pequena sala reservada nos fundos do restaurante. O lugar era decorado de forma simples, mas com uma elegância refinada, paredes cor creme, pinturas minimalistas e uma pequena biblioteca repleta de livros de culinária e de cinema. John sentou-se numa cadeira e convidou Jason para se sentar à sua frente. Falou calmamente, quase como se estivesse contando uma história. Jason, você acabou de cometer um erro que muitas pessoas nem perceberiam que estavam cometendo. Mas antes de mais nada, quero que você entenda uma coisa. Eu sou John Rivers, o dono deste restaurante, e sim, você insultou o que você pensava ser apenas Keanu Reeves. Jason piscou, incrédulo. Como assim? Você é o dono, e você é Keanu Reeves. John esboçou um leve sorriso. É verdade. Mas prefiro manter certos aspectos da minha vida em privado. Aqui posso observar o restaurante sem a atenção constante da mídia. Jason sentiu as pernas fraquejarem levemente, como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele passará o dia julgando aquele homem, zombando dele interiormente, e agora se encontrava cara a cara com ele em uma intimidade que jamais imaginara. John prosseguiu com a voz suave, mas firme. O que você disse em voz baixa não é apenas uma ofensa para mim, é um reflexo da sua arrogância e falta de consciência. Mas eu não estou aqui para puni-lo. Quero que você entenda o valor das suas palavras e o impacto que elas podem ter. Jason engoliu em seco. Eu entendo, eu não queria. John assentiu com a cabeça, mas seus olhos expressavam algo mais profundo do que simples raiva, uma avaliação silenciosa, quase filosófica. Então escute com atenção, Jason. Você continuará trabalhando aqui, mas sob minha supervisão. Cada movimento, cada palavra será observada. Essa experiência pode parecer dura, mas é uma oportunidade de crescimento. Jason sentiu uma mistura de medo e alívio. Ele sabia que aquele dia ficaria gravado em sua memória para sempre. Aquele confronto não era apenas uma repreensão. Era uma lição de vida disfarçada. Ele tinha acabado de iniciar uma jornada que transformaria sua percepção do mundo e de si mesmo. Pela primeira vez, Jason percebeu que o que ele pensava ser um simples trabalho de garçom se transformaria em uma escola de vida, tendo John Rivers como seu mentor inesperado. Os dias que se seguiram foram uma mistura de ansiedade e vigilância constante para Jason. Cada movimento no restaurante parecia estar sob o olhar invisível de John, e o menor deslize era sentido como um erro monumental. Naquela manhã, Jason estava atendendo uma mesa de clientes habituais e ocupados. Ele tentou se concentrar, mas o nervosismo o traiu. Ao trazer uma bandeja de bebidas, esbarrou levemente em uma cadeira, derrubando um copo d'água. A água espirrou no chão e na toalha de mesa impecável. John, que por acaso passava por ali, aproximou-se calmamente. Seus passos eram silenciosos, mas imponentes. Ele colocou a mão no ombro de Jason. Jason, venha comigo. O jovem garçom sentiu o coração acelerar. Seria este o fim? Uma humilhação pública. Ele seguiu John até a pequena sala reservada, o mesmo lugar onde haviam tido sua primeira conversa. John o fez sentar e falou com uma voz calma, mas firme. Hoje você cometeu um erro. Não foi apenas o copo quebrado, foi a falta de foco, a falta de atenção aos detalhes. Cada ação conta neste restaurante, Jason. Jason baixou os olhos, incapaz de falar. Ele sabia que havia falhado, e o peso de sua desajeitada de repente pareceu insuportável. John continua. Em vez de te mandar embora, vou te dar uma chance. Você ficará aqui, sob minha supervisão direta, e aprenderá o que realmente significa servir com respeito e precisão. Cada prato que você trouxer, cada palavra que você disser aos clientes, será observada. Jason sentiu uma mistura de medo e gratidão. Ele não estava sendo punido com gritos ou humilhação pública. Pelo contrário, estava sendo guiado rumo à disciplina e ao autocontrole. Pela primeira vez, ele entendeu que punição não era uma repreensão, mas sim uma punição. Oportunidade de aprender e melhorar. John se levantou e colocou a mão nas costas de Jason. Erros são lições, Jason. O que importa é o que você faz em seguida. Você pode escolher deixar o medo te destruir, ou pode se levantar e aprender. Jason assentiu com a cabeça, determinado. Sabia que essa jornada seria difícil, mas já sentia algo dentro de si começando a mudar.
Cada passo em falso agora se tornava uma oportunidade de crescimento, e sob o olhar atento de John, ele começava a compreender o valor da humildade, da atenção e do respeito. Pela primeira vez, o jovem garçom percebeu que seu erro não foi um fim, mas um começo. Nos dias que se seguiram, Jason começou a ver o restaurante sob uma nova perspectiva. O que ele considerava apenas um simples trabalho de garçom agora assumia ares de uma verdadeira escola de vida. Cada gesto importava, cada sorriso, cada palavra tinha um impacto. John Rivers não apenas observava, ele ensinava silenciosamente a princípio, depois com conselhos específicos. Certa manhã, enquanto Jason preparava uma mesa para um café da manhã VIP, John se aproximou dele. Jason, veja como você organiza os talheres. Não é apenas esteticamente agradável, é uma linguagem silenciosa. Os clientes conseguem perceber o cuidado que você dedica aos detalhes. Jason seguiu as instruções, ajustando cada faca, cada guardanapo. Ele sentiu uma transformação sutil. O estresse deu lugar a uma nova concentração quase meditativa. Mais tarde, enquanto atendia a um cliente particularmente exigente, Jason gaguejou um pouco. John interveio, mas não com raiva. Mantenha calma, observe e antecipe. Os erros geralmente acontecem por falta de atenção. Respire fundo e não tenha pressa, mesmo quando tudo estiver acontecendo muito rápido. Jason percebeu que o homem que ele havia insultado não era apenas um chefe ou um ator famoso. John possuía uma paciência e sabedoria rara capaz de transformar um passo em falso em uma lição duradoura. Durante os intervalos, John compartilhou histórias de sua vida, como lidou com a fama e as expectativas dos outros, como escolheu permanecer humilde apesar de seus sucessos e como a atenção aos detalhes foi a chave para o seu êxito, tanto no cinema quanto na administração do restaurante. Jason ouvia atentamente fascinado. Cada anedota parecia uma janela para um mundo mais amplo e sutil, onde a humildade e o respeito eram as verdadeiras marcas da grandeza. No fim do dia, enquanto limpava as mesas, Jason se surpreendeu ao dar um sorriso genuíno. Ele não era mais o garçom arrogante do início, aquele que julgava sem pensar. Ele estava começando a entender que cada interação, cada gesto, era uma oportunidade para me tornar melhor. Essa transformação lenta, porém profunda, marcou o início de uma mudança interior. Jason sabia que sob a orientação de John, aprenderia muito mais do que um ofício. Aprenderia algo novo. O valor da disciplina, da atenção e da verdadeira humildade. Com o passar das semanas, Jason sentiu uma profunda mudança em si mesmo. Os dias no restaurante deixaram de ser apenas uma sucessão de mesas e pedidos, tornando-se oportunidades para praticar paciência, atenção e respeito. Cada interação com um cliente ou colega se transformou em um exercício de concentração e empatia. Certa manhã, John convidou Jason para atender sozinho uma mesa importante, a de um casal de clientes habituais muito exigentes. Jason sentiu a adrenalina subir. Este era seu primeiro teste de verdade, e ele sabia que qualquer deslize seria notado. Desta vez, porém, ele seguiu o conselho de John. Observou atentamente os gestos dos clientes, antecipou suas necessidades e ajustou meticulosamente cada detalhe. Quando o pedido chegou, serviu-o com segurança, certificando-se de que cada prato, cada copo, cada guardanapo estivesse perfeitamente no lugar. O casal, impressionado, o elogiou calorosamente. Você é muito atencioso. Obrigado. Pelo serviço impecável. Jason sentiu uma onda de orgulho, mas não era arrogância. Era a satisfação de perceber que havia aprendido a transformar um erro em uma vantagem. Ele compreendeu que as zombarias do passado e o nervosismo inicial haviam ficado para trás. John, que vinha observando discretamente do bar, aproximou-se depois que os clientes saíram. Muito bem, Jason. Você está começando a entender o verdadeiro significado de servir. Não se trata apenas de levar comida. Trata-se de antecipar, ouvir e respeitar cada pessoa que você encontra. Essas palavras tocaram Jason profundamente. Ele percebeu que a lição mais importante que havia aprendido até então não era técnica, mas humana. Respeito e atenção valiam mais do que qualquer velocidade ou aparência. Essa nova perspectiva mudou não apenas sua maneira de trabalhar, mas também sua vida pessoal. Ele se tornou mais atencioso com seus entes queridos, mais humilde e mais ponderado em suas palavras e ações. Pela primeira vez, Jason sentiu que não era mais o jovem garçom arrogante e impulsivo que fora no início. Ele havia começado a transformar-se graças a um mentor inesperado. E essa transformação prometia ir muito além do restaurante. Naquela noite, o restaurante estava mais movimentado do que nunca. Uma reserva especial havia sido feita para um grupo de clientes muito influentes.
Empresários locais e celebridades cujas opiniões poderiam ter um grande impacto na reputação do The Golden Fork. Jason sentiu imediatamente a tensão. Cada movimento tinha que ser perfeito. Ele se lembrou do conselho de John: respire, observe e trate-os como você gostaria de ser tratado. Essas palavras ecoavam em sua mente como um mantra. Ao iniciar a noite, Jason anotava os pedidos com calma, verificando cada detalhe e antecipando solicitações antes mesmo de serem feitas. Servia os aperitivos com precisão, ajustando discretamente os pratos à perfeição e oferecendo um sorriso confiante a cada cliente. Em certo momento, um cliente pediu um prato ligeiramente modificado. Jason hesitou por uma fração de segundo, mas então lembrou-se das lições de John: observar, compreender, agir com respeito. Ele atendeu ao pedido sem hesitar e retornou com o prato perfeitamente adaptado. John, sentado num canto discreto do restaurante, observava em silêncio. Seus olhos brilhavam de satisfação. Ele sabia que Jason tinha dado um passo à frente. Não só aprenderá a servir, mas também a antecipar, adaptar-se e gerir a pressão. Ao término do jantar, os convidados foram unânimes em seus elogios. Um dos homens, impressionado, declarou: "Você tem um talento raro para servir. Obrigado por uma noite perfeita." Jason sentiu seu coração se encher de um novo orgulho, mas diferente do orgulho que conhecera antes. Era um sentimento profundo, nascido da habilidade adquirida por meio de atenção e disciplina. Não por acaso ou sorte. Depois que os clientes saíram, John se aproximou e colocou a mão no ombro de Jason. "Viu, Jason? Cada ação conta. O que você acabou de realizar esta noite é resultado da sua capacidade de ouvir e prestar atenção. Você demonstrou maturidade e respeito. Era exatamente isso que eu esperava de você." Para Jason, aquela noite foi uma revelação. Ele compreendeu que seus erros passados eram meramente passos em direção a algo maior: autocontrole e confiança nas próprias habilidades. A partir daquele momento, ele soube que não era mais o mesmo jovem garçom do início. Ele havia cruzado um limiar importante, e John continuou a guiá-lo rumo a responsabilidades ainda maiores e lições ainda mais profundas. Passaram-se semanas, e Jason deixou de ser apenas um garçom em observação. Ele estava se tornando um verdadeiro pilar do The Golden Fork. John começou a lhe confiar tarefas mais importantes, testando sua capacidade de lidar com a pressão e tomar iniciativa. Numa manhã de segunda-feira, John o chamou para a pequena sala reservada. "Jason, hoje você vai gerenciar o estoque e supervisionar 2 novos servidores. Quero ver como você aplica o que aprendeu." Jason sentia uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Essas responsabilidades eram muito maiores do que ele jamais imaginara, mas estava determinado a não decepcionar John. Ao longo do dia, ele observou cada detalhe: como os novos garçons posicionavam os talheres, como interagiam com os clientes e como a cozinha preparava os pratos. Ele dava conselhos específicos, corrigia pequenos erros com diplomacia e incentivava seus colegas com as palavras certas de motivação. John observava do bar em silêncio, mas atento. Em dado momento, aproximou-se e disse: "Você lida bem com a pressão, Jason. Você não é mais apenas um garçom. Você está começando a se tornar um líder." Jason sentiu uma onda de orgulho. Este elogio era diferente. Não era simplesmente um elogio por servir uma mesa corretamente, mas um reconhecimento de seu trabalho. Capacidade de orientar e inspirar outras pessoas. Mais tarde, John convidou Jason para trabalhar com ele em novos pratos e na organização do espaço do restaurante. Juntos, eles revisaram o cardápio, testaram receitas e discutiram como cada detalhe poderia melhorar a experiência do cliente. Jason percebeu que a confiança que John depositou nele não era gratuita. Era o resultado de sua atenção, disciplina e vontade de aprender. A cada dia, ele adquiria um pouco mais de maturidade e respeito, não apenas pelo restaurante, mas também por si mesmo. Essa evolução transformou sua perspectiva. Ele entendeu que os erros do passado, longe de serem fracassos, eram os alicerces do seu sucesso atual. E pela primeira vez, Jason sentiu que fazia parte de uma equipe onde respeito, consideração e confiança eram os verdadeiros valores. Com o tempo, a relação entre Jason e John ultrapassou os limites estritamente profissionais. O que começou como uma supervisão rigorosa transformou-se gradualmente em mentoria e amizade. Certa noite, após o expediente, quando o restaurante estava quase vazio, John convidou Jason para ficar e conversar tomando um café na pequena sala reservada. O ambiente era descontraído, bem diferente das tensões das primeiras semanas. "Você mudou muito, Jason", começou John, com seu olhar gentil fixo nele. "Não é só o seu trabalho que melhorou, é a sua atitude, a sua maneira de pensar.
o jeito como você trata os outros. Jason sentiu o coração aquecer. Percebeu que John não o via mais como garçom desajeitado e arrogante, mas como um jovem capaz de crescer e aprender. Obrigado, John. Você realmente me abriu os olhos para tantas coisas. Nunca imaginei que um trabalho tão simples pudesse me transformar tanto. John sorriu e contou-lhe histórias da sua própria vida, longe dos holofotes, momentos de dúvida na sua carreira de ator, lições aprendidas com os seus erros e como aprendeu a manter-se humilde apesar do sucesso. Cada anedota era pontuada com conselhos subtis sobre paciência, respeito e empatia. Ao longo das semanas, essas conversas tornaram-se frequentes. Jason estava aprendendo não apenas a ser um garçom melhor, mas também a se tornar um homem mais atencioso e considerado. Ele começou a aplicar essas lições em sua vida pessoal, com sua família e amigos, e sentiu uma profunda transformação interior. Certa noite, enquanto arrumavam as mesas juntos, Jason se viu rindo com John. Sabe, eu nunca imaginei que insultar alguém pudesse levar a uma amizade tão incrível, disse ele, com um sorriso genuíno no rosto. John soltou uma risada suave. Às vezes, os erros são os melhores pontos de partida para aprender e crescer. E você, Jason, teve a coragem de transformar um erro em uma lição. Essa amizade inesperada tornou-se uma fonte de força para Jason. Ele compreendeu que os relacionamentos humanos, baseados no respeito e na confiança, podiam transformar vidas. E graças a John, ele encontrou não apenas um mentor, mas também um verdadeiro amigo. Passaram-se alguns meses desde o incidente inicial. Jason já não era o garçom nervoso e arrogante do começo. Tornará-se um pilar do restaurante, respeitado pelos colegas e apreciado pelos clientes. Mas naquele dia, ele descobriria que seus esforços eram reconhecidos muito além do salão de jantar. John havia organizado uma exibição privada de um de seus filmes para convidados especiais. Não foi apenas um evento cinematográfico, foi uma oportunidade para John demonstrar a importância da disciplina e do respeito em todas as esferas da vida, incluindo o serviço e a hospitalidade. Jason fora convidado a participar, não apenas para supervisionar o serviço no evento, mas também para ser reconhecido diante de todos os convidados. A princípio, sentiu um nervosismo familiar. A atenção do público o fez lembrar de seus erros passados. Mas desta vez, ele se lembrou de todos os ensinamentos de John: paciência, observação e humildade. Coordenou o serviço com precisão, antecipando as necessidades dos clientes, corrigindo discretamente pequenos erros e garantindo que cada prato e bebida estivesse perfeito. Ao final da exibição, John se levantou diante dos convidados e disse algumas palavras. Esta noite gostaria de homenagear alguém que transformou um erro em uma lição de vida. Jason Miller, nosso garçom, demonstrou que com atenção, disciplina e respeito todos podem crescer e melhorar. Um silêncio de admiração se seguiu, seguido por aplausos calorosos que irromperam na sala. Jason sentiu uma intensa emoção o invadir. Pela primeira vez, ele sentiu orgulho de ter realizado algo real e duradouro, que vai além de simplesmente servir à mesa. John então se aproximou dele com um sorriso orgulhoso no rosto. Você percorreu um longo caminho, Jason. O que você conquistou não é apenas para este restaurante, mas para você mesmo. Nunca se esqueça de que a verdadeira grandeza é medida por como você aprende com seus erros e como trata os outros. Jason assentiu com a cabeça, os olhos brilhando. Ele compreendeu que sua jornada, que começara com uma simples zombaria e um erro, o havia transformado profundamente. O que ele pensava ser apenas um trabalho revelara sua capacidade de crescer, inspirar e melhorar. Esse reconhecimento público foi mais do que uma honra. Foi uma prova tangível de que seus esforços valeram a pena e que suas escolhas, guiadas pelos ensinamentos de John, realmente mudaram sua vida. Passaram-se semanas e Jason já não era o mesmo jovem do início. Tornará-se não só um garçom competente, mas também um líder discreto, respeitado pelos colegas e apreciado pelos clientes. Cada gesto, cada palavra que proferia testemunhava a disciplina e a atenção que cultivara sob a orientação de John. Certa manhã, enquanto preparava o salão para o brunch, Jason parou um instante para observar o restaurante. Lembrou-se daquele dia fatídico em que insultara John, pensando que ele era apenas mais um cliente. Aquela lembrança, antes motivo de vergonha, agora lhe trazia um sorriso ao rosto. Ele compreendeu que esse erro foi o ponto de partida de sua transformação. John entrou, como de costume, discreto mas atencioso. Colocou a mão no ombro de Jason e disse: Você cresceu, Jason. Não apenas como profissional, mas também como pessoa. Agora você sabe que cada ação conta, que cada palavra tem um impacto e que respeito e humildade são essenciais. Jason assentiu com a cabeça. Agora entendi, John.
Não se trata apenas do restaurante ou do atendimento. É o meu estilo de vida, a minha maneira de tratar os outros. John sorriu, satisfeito. Exatamente. A verdadeira lição não termina aqui. Ela o acompanhará em todos os lugares, em todos os seus relacionamentos e em todas as suas escolhas. Naquela noite, após o serviço, Jason permaneceu por alguns instantes na sala reservada. Ele refletiu sobre sua trajetória. O garçom arrogante, o escárnio, o medo, o aprendizado, as responsabilidades e, finalmente, o reconhecimento. Tudo isso o havia transformado profundamente. Ele percebeu que encontros inesperados, mesmo aqueles que a princípio pareciam negativos, poderia mudar uma vida inteira se tivéssemos a coragem de aprender e crescer. Jason saiu do restaurante com o coração leve e o olhar fixo no futuro. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo. Ele havia aprendido isso. Os erros podem se tornar degraus para o sucesso, e o respeito e a atenção podem transformar vidas, às vezes mais do que qualquer talento ou sucesso material. E enquanto John observava seu jovem protegido, ele sabia que sua missão havia sido cumprida. Não apenas havia guiado Jason ao domínio de sua arte, mas também havia semeado nele as sementes de uma vida guiada pela sabedoria, humildade e compaixão.